Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula que nós tivemos na última sexta-feira, onde nós fizemos algumas atividades referentes ao conteúdo de proporcionalidade. Vocês se lembram, vocês têm isso no caderno de vocês, que nós fizemos 3 questões de proporção, grandezas diretamente proporcionais. Então, nós vamos continuar agora com mais exemplos para que vocês fiquem habituados a esse tipo de questão e a partir de então vocês conseguirem fazer questões como essas sozinhos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui mais 3 questõezinhas, vocês vão copiá-las no caderno, tá bom? E vão me mandar no final da aula. Depois, no final da aula, eu vou passar também uma atividade para que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Aí vocês vão tentar fazer sozinhos a atividade e vão me entregar na próxima aula, na sexta-feira, tá bom? Então, na aula de hoje, vocês vão copiar o que eu estou passando e na sexta-feira vocês vão me entregar a atividade, certo? Então, vamos resolver essa questão aqui, essas 3 questõezinhas, para que não reste mais dúvidas. Agora, se restar alguma dúvida, vocês mandam para mim no privado, como vocês já sabem, tá bom? Então, veja só. Aqui na quarta questão nós temos: em 15 minutos eu consigo descascar 2 quilos de batata. Em 60 minutos conseguirei descascar quantos quilogramas? Então veja só, nós fizemos a primeira etapa, que é ler com atenção, identificar o problema, né? Agora nós vamos identificar as grandezas, tá bom? Então quais grandezas nós temos aqui? Vamos ler de novo, só que com mais atenção em quais são as grandezas. Então vamos lá. Em 15 minutos, então 15 minutos nós já temos aqui uma grandeza de quê, professor? Uma grandeza de tempo, certo? Beleza. Em 15 minutos eu consigo descascar 2 quilos, 2 quilos, 2 quilos de batatas. Então nós temos uma grandeza aqui, ó, de peso, né? 2 quilos é uma grandeza de peso. Ok, vamos continuar. Em 60 minutos, outra grandeza aqui, ó. Dessa vez uma grandeza de tempo, né? Agora vai sobrar uma que é a que eu vou descobrir no cálculo, né? Eu conseguirei descascar quantos quilogramas? Então essa é a pergunta, né? Então, quilograma é uma grandeza de peso também, né? Então, como de costume, nós temos 2 grandezas de tempo e 2 grandezas de peso. Então eu vou fazer uma tabelinha aqui para cada uma dessas grandezas. Para tempo e para peso, tá? Vamos lá então. Qual é a minha primeira grandeza de tempo? 15 minutos. Então venho aqui e coloco 15, de 15 minutos, tá bom? Em 15 minutos eu consigo fazer quanto peso? Eu consigo descascar 2 kg de batata. Então eu vou colocar aqui, ó, peso 2 quilos, tá? Continuando, em 60 minutos, então eu venho na minha tabelinha do tempo e coloco embaixo aqui, ó, 60, certo? Conseguirei descascar quantos quilogramas? Então, quanto é? Eu não sei, nem você sabe. A gente vai ter que fazer o cálculo, tá bom? Então, se eu não sei quanto é, eu digo que vale X. Então, chegou o momento aqui, ó, de fazermos a multiplicação cruzada, né? Que é o de cima vezes o de baixo aqui, e esse de baixo vezes o de cima. Então vamos fazer o de cima vezes o de baixo. 15 vezes x dá 15x, que é igual a 60 vezes 2. Quanto é 60 vezes 2? Vamos fazer aqui, ó, no cantinho. 60 vezes 2, que dá 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, dá 120. Ok. Agora nós estamos aqui com uma equação do primeiro grau que vocês estão acostumados a resolver. Para nós sabermos o valor de x, eu vou deixar ele sozinho aqui desse lado. O 120 já está no lugar dele e eu vou passar o 15 que está multiplicando, dividindo agora, né? Então x vai ser igual
120 dividido por 15, que no caso isso aqui vai dar 8, né? Então 8 vezes 15 é 120, então x é igual a 8, beleza? Então x é igual a 8. O x está em que grandeza? Na de tempo ou na de peso? Na de peso, né? Então o 8 vai ser o quê? Vai ser 8 quilogramas, tá bom? Então a resposta final vai ser: eu descasco 8 quilogramas de batata em 60 minutos, tá bom? Então, essa resposta final é muito importante de vocês fazerem também, tá bom? Porque demonstra que você compreendeu bem o exercício. Não basta chegar aqui e encontrar o valor 8, não. Tem que fazer. Eu descasco 8 quilos de batata, porque o X está no peso, na grandeza de peso, em 60 minutos, tá? Então, vamos prosseguir. Quinta questão. Uma pessoa bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos copos d'água ela beberá nesse período? Pronto, já lemos o problema. Agora nós vamos ler tentando identificar as grandezas, tá bom? Então vamos identificar as grandezas dessa questão. Uma pessoa bebe 3 copos, aqui ó, 3 copos, já temos uma grandeza, né? Uma grandeza de quantidade. 3 copos de água a cada 2 horas, beleza? Então, 3 copos, 2 horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos copos de água ela beberá nesse dia? Então, quantos copos? Então, veja só, quais são as grandezas envolvidas nesse problema. Eu tenho aqui, ó, 3 copos, grandeza de quantidade. Temos 2 horas, que é a grandeza de tempo. 16 horas, que também é grandeza de tempo. E quantos copos é que eu estou querendo descobrir uma grandeza de quantidade. Então vejam só que eu tenho 2 grandezas de quantidade e 2 grandezas de tempo. Então eu vou fazer aqui a minha tabelinha para quantidade e uma tabelinha para o grandezas de tempo, tá bom? Então a primeira grandeza de quantidade está aqui, 3 copos, né? Então 3 é a minha primeira grandeza de quantidade. Coloco aqui na minha tabelinha da quantidade. 3 copos de água a cada 2 horas. 2 horas, que é uma variável de tempo. Então, esse valor aqui, 2, eu vou colocar na tabelinha do tempo, ok? Se ela passar acordada 16 horas, então 16 é uma variável de tempo, uma grandeza de tempo. Então, vou colocar aqui embaixo na minha tabelinha do tempo, 16. Sobrou aqui quantos copos de água ela vai beber nesse período, mais uma grandeza de quantidade, só que dessa vez eu não sei quanto é. Eu estou perguntando quantos copos de água ela vai beber. Vou descobrir através do cálculo, né? Então, para fazer esse cálculo, vocês já sabem. O de cima vezes o de baixo vezes o de cima. Multiplicação cruzada. Então, vamos lá multiplicar esse povo. X vezes 2, 2x, que é igual 3 vezes 16. 3 vezes 16 dá 48. Agora sim ficamos com uma equação fácil de resolver, né? Vou deixar esse x sozinho deste lado. 48 vai ficar aqui. E esse 2 que estava multiplicando passa para cá dividindo. Ok? Então x vai ser igual 48 dividido por 2, que dá 24. 24 é o valor de x, mas qual é a resposta certa? A resposta vai ser a seguinte, ó. O x está na variável de tempo ou na variável de quantidades? O x está na variável de quantidades. Então a resposta vai ser uma quantidade. Uma quantidade de quê? De copos, né? Então 24 é a quantidade de copos. Então eu bebo 24 copos de água. Eu bebo 24 copos em 16 horas. Tá bom? 24 copos em 16
horas. Tranquilo? Vamos fazer mais um aqui, para vocês irem se acostumando com esse tipo de questão. E lembre-se que no final eu vou passar uma atividade para vocês fazerem sozinhos. Então é importante que não restem dúvidas, tá bom? Vamos lá. Sexto. Um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, quantos vagões seriam necessários? Pronto, lemos o problema, já sabemos do que se trata. Agora nós vamos identificar as grandezas. Então, um trem com 4 vagões, olha aqui uma primeira grandeza, transporta 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, né? Quantos vagões seriam necessários? Então veja só, vamos identificar as grandezas aqui. Aqui nós temos 4 vagões, 720 pessoas. As duas grandezas são de quantidade aqui, né? Só que como a gente tem duas grandezas de quantidade, eu vou identificar agora pelo nome da variável, que no caso é vagões, e a outra eu vou chamar de pessoas, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, vagões versus pessoas. Ok. 4 vagões carregam 720 pessoas. Para transportar 1.260 pessoas, então eu vou vir aqui na grandeza pessoas e vou colocar 1.260. Quantos vagões seriam necessários? Então, quantos vagões é x, que eu vou descobrir através do cálculo. Como é que eu faço para calcular isto aqui? Com a multiplicação cruzada, né? O de cima vezes o de baixo vezes o de cima. X vezes 720, 720x, que é igual a 4 vezes 1.260. Vamos fazer num cantinho esse cálculo aqui. 1.260 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, 5.040. X vai ser igual a 720. X é igual a 5.040. Então, 5.040 dividido por 720, ok? Então, x é igual... Aqui eu tenho, ó, pessoal, 0 com 0 eu posso cortar. Então, vai ficar 504 dividido por 72. É mais fácil eu fazer aqui, ó, a divisão fazendo a tabuada de 72, né? Então, eu vou chutar um número aqui. Vou chutar um número em que eu acredite que vai dar 504. Eu acho que vai ser 7. Vamos ver aqui. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. Aqui, ó, deu 504. Tá vendo? Então, 72, 504 dividido por 72 dá 7. 7 vezes 72, 504. Para 504, nada. Então, temos aqui o valor de x. X é igual a 4. Agora, x é igual a 4 o quê? Melancia, dinheiro, cachorro? Não. 4 está no... Aliás, x é igual a 7, né, galera? Desculpa. X é igual a 7. Então, o 7 está em qual das grandezas? Nas vagões ou nas pessoas? O x está nos vagões, então o 7 só pode estar se referindo aos vagões. Então, qual é a resposta que eu quero? A resposta é a seguinte. Para carregar 1.260 pessoas, é necessário 7 vagões. Tá? Existe outra maneira de escrever isso? Existe. É necessário 7 vagões para carregar 1.260 pessoas. Esse aqui é com vocês. Desde que vocês escrevam a mesma coisa com outras palavras, tá ok. Não precisa ser do mesmo jeito aqui não, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro esses exemplos. Agora é com vocês. Eu sei que às vezes vocês podem ainda achar um pouco complicado, mas
Só colocando em prática que vocês vão ter certeza onde está residindo a dúvida de vocês e a partir daí vocês podem enviar as dúvidas de vocês para mim para que elas sejam sanadas, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula.